isso, prosseguindo aí, boa madrugada, bom dia, boa tarde, quem estuda à noite, boa noite. Vamos seguindo aí, agora vamos trabalhar sobre efeitos da condenação, ali a partir do artigo 91 do Código Penal, tá? Trabalhamos aí livramento condicional e sem muita delonga, senhora, que tem muita informação, então é uma questãozinha que vão perder cerca de uns 7, 8 minutinhos aí, mas é importante aí, perder não, ganhar. Quando temos conhecimentos, não tem que sempre ganhar. Então, alvorada, 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 vamos lá. Vamos para frente aí, dizendo que a questão em 2018, Mário foi denunciado pela prática de crime contra a administração pública, tá? E vamos verificar depois que o Mário ele é servidor público, é funcionário público. Sendo imputado a ele responsabilidade de desvio de R$ 500 mil do cofre público, tá? Porque peculato, desvio, tem aquela situação toda lá. Após a instrução e confirmação dos fatos, foi proferida sentença condenatória, aplicando a pena privativa de liberdade, privativa de liberdade, isso aqui vai ser importante para nós, privativa de liberdade de 3 anos de reclusão, tá ok? Que transitou em julgado, acabou. Tá? Na decisão dada, na decisão, nada consta sobre a perda do cargo público por Mário, tá bom? Então, o Mário ainda ficou ali com o cargo público, ele não foi perdido o cargo público. Diante disso, ele procura o senhor para ser esclarecido o que irá acontecer ali com a vida dele, tá ok? Em relação aos efeitos da condenação, quais os efeitos que ele terá ali. Tá? E aí temos que abrir rapidinho aqui para dar aquela relembrada. Se o senhor quiser ler aí o artigo 91 aí, e seguintes, no que diz respeito aos efeitos da condenação, né? E o Código Penal ele vai elencar ali alguns efeitos ou consequências de uma condenação penal. Há basicamente 2 tipos ali, os efeitos penais e os extrapenais, tá? E dentro dos efeitos extrapenais, há os genéricos e os específicos. E aí vamos trabalhar ali, essa questão nos traz aí em relação aos efeitos específicos, que está ali dentro a chamada perda do cargo ou função pública, ou até mesmo um mandado eletivo. Aí o artigo 82, são também efeitos da condenação, que vem dizendo, é ali que está a questão dessa perda do cargo público, que é o caso aqui. O artigo 92 diz lá que são efeitos da condenação a perda do cargo ou função pública ou até mesmo um mandado eletivo. Tá? E a linha A já busca ali, ó, presta atenção, a linha A. Quando aplicada, tem na linha lá, dizendo lá, ali no artigo 92, a linha A, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual, né, ali que foi condenado por tempo igual ou superior a 1 ano. Então, observe que o Mário, ele foi ali imputado a ele, imputado não, foi imputado, ele foi condenado com a pena de 3 anos. Então, ele já se enquadra aqui. Mas por que se enquadra aqui? Só porque ele foi 3 anos ali e foi mais de 1 ano? Não, porque diz a própria linha A, vem dizendo que praticado o crime com abuso de poder ou violação de um dever para com a administração pública. Quem é servidor público, quem é funcionário público, no sentido genérico da palavra funcionário público, ele não pode, ele tem um dever, ele tem um dever e poder de não violar a administração pública. E ele fez, ao desviar R$ 500 mil do cofre público, ele violou justamente o dever para com a administração pública. E aí ele se enquadra justamente nessa linha do artigo 92, tá bom? Aí tem a linha B, que não configura a questão do Mário, mas aí você seguindo o dispositivo legal, observe o parágrafo único que tem do artigo 92. Pegaram aí? Então, o artigo 92, no seu parágrafo único ali, vai dizer que os efeitos que tratam essa perda do cargo não são automáticos, tá? Deve ser motivada e ser ali declarado na sentença, declarados, né, que são os efeitos, né? E ali no caso do cargo público, deve ser declarado na sentença. E pelo que se foi ali, pelo enunciado, não foi declarado na sentença, que fala logo no final, na decisão, nada consta sobre a perda do cargo público. Então, senhora, com tudo isso aqui, o que a senhora tem que esclarecer para cá? Vamos ver a letra A, vamos ver a letra A. A letra A vem dizendo que a perda do cargo público, né? A perda do cargo
nos crimes praticados por funcionário público, cadê essa aqui? Nos crimes praticados por funcionário público contra a administração é efeito automático. O senhor viu lá pelo parágrafo único do artigo 92 que não é efeito automático. Então, já para por aqui. Se quiser continuar a ler, pode ler, tá? Mas essa alternativa não nos interessa, não nos interessa. E vem dizendo aí a linha B, vem dizendo que a perda do cargo nos crimes praticados por funcionário público contra a administração é efeito automático. De novo, efeito automático. Então, essa é aquela questão que nós chamamos de cinquentinha, já dá para cortar duas ali, ó, tá? E aqui vem dizendo que pode ser, né, declarado em sentença, mas vamos lá. Letra C, a perda do cargo não é efeito automático. Justamente, a perda do cargo não é efeito automático, por conta lá do parágrafo único do artigo 92. Devendo ser declarado na sentença. Sim, justamente. Mas não poderia ser aplicado a Mário diante da pena aplicada ser inferior a 4 anos. Não, não é por isso, não é por esse motivo, tá? Vamos ver a outra aqui. A perda do cargo não é efeito automático da condenação, devendo ser declarado na sentença, mas poderia ter sido aplicado no caso do Mário, mesmo sendo a pena inferior a 4 anos. Então, justamente essa aqui, tá? Poderia ser aplicada a ele, mesmo que inferior a 4 anos, tá bom? É justamente que tem lá todo o dispositivo lá que nós vimos lá, tá? A linha não. Vamos seguindo aqui. A letra não, a questão 127, 230, está chegando muito pertinho de 230, senhor. Falta pouco demais, pouquíssimo. É só ânimo de estudar, ânimo de ser aprovado. Vamos nessa, senhores. A questão de 2014 vem dizendo que José cometeu em 10 de 11 de 2008, né? 10 de novembro de 2008, delito de roubo. Foi denunciado, processado e condenado com a sentença condenatória publicada. A sentença foi publicada em 18 de 10 de 2009. A referida sentença transitou definitivamente julgado em 29 de agosto de 2010. No dia 15 de maio de 2010, José cometeu um novo delito de furto, tá? Ele era roubo, né? Ele tinha já ali transitado julgado um crime de roubo e agora cometeu um crime de furto, tendo sido condenado por tal conduta em 7 de abril de 2012. É muita data, né? Mas é assim, aí depois o senhor pode tranquilamente aqui verificar que vai ficar fácil a questão. Nesse sentido, levando em conta a situação narrada e a disciplina acerca da reincidência, trabalhamos já a reincidência, mas é bom que é um efeito aqui que se vai ter em relação, ele foi condenado e tal, e vai ser considerada a reincidência, e por aí vai, né? Aí você tem que pegar o artigo 63, voltar lá para o artigo 63, que fala que verificada ali a reincidência, verifica essa reincidência quando o agente comete um novo crime depois já de transitado e julgado a sentença que ele recebeu ali pelo crime, no caso aqui, pelo crime de roubo, tá? E aí vem dizendo lá que ele é condenado por esse crime anterior, e aí abre-se um portal, senhores, a partir do momento que o José aqui, foi publicada aqui a sentença, essa não interessa para nós, essa data. A referida sentença transitou. Isso que vai interessar para nós aqui é o que fala justamente o artigo 83 do Código Penal, que a sentença, olha ali, a sentença transitada em julgada, é o que interessa, ou seja, definitivamente julgada. Então, se a partir do dia 29 de agosto de 2010, ele cometeu um novo crime, ele será reincidente. Sabemos que tem o tempo, o espaço depurador de 5 anos, tá? Isso aí é a questão lá depois, é outra questãozinha que nós vamos ver isso aí. Então, vamos verificar quando que ele cometeu o novo crime. No dia 5 de maio de 2010, José cometeu um novo delito, tá bom? Então, se ele cometeu um novo delito em 15, ele cometeu um delito 15, vou botar até aqui, para fazer uma linha do tempo, 15 de maio de 2010. Então, ele cometeu um delito antes da sentença penal condenatória transitar em julgado, tá bom? Então,
já sabendo que ele não é reincidente, sabendo que ele não é reincidente. Pronto, só isso. Só isso, só isso, só isso. Aí pega a alternativa e vai verificar lá. Olha aqui, ó, na sentença relativa ao delito de furto, que é o que aconteceu, José deveria ser considerado primário. Sim. Se ele não é reincidente, olha aqui, ó, senhora, se o condenado, não, se o quem está ali respondendo aquele processo, né, pelo furto, no caso do José, se ele não é reincidente, ele é primário. Ele é primário, tá bom? Agora, se vai constar para maus antecedentes, é outra história, é outra conversinha que nós vamos ter na frente aí, tá ok? Então, aqui, a letra A. Na sentença relativa ao delito de roubo, José deveria ser considerado reincidente? Não. O delito de roubo aqui foi o primeiro crime dele, foi o primeiro. Não existia nenhuma sentença, não existia nenhuma sentença definitiva em julgado. Não existia. Então, ele não é considerado reincidente lá no crime de roubo. Na sentença relativa ao time de furto, José deveria ser considerado reincidente? Não deveria ser considerado reincidente. Não deveria. Era para botar um não aqui, ó, e a questão, a alternativa estaria certa. Aqui sim. Na sentença relativa ao delito de furto, José deveria ser considerado primário? Sim, porque ele não era reincidente, tá ok? Considera-se reincidente aquele que pratica crime após publicação. Não é após a publicação, não, senhores. É após o trânsito em julgado, tá ok? Em trânsito em julgado. E aí, senhores, muito tranquila essa questão. Não falei que era muito tranquila? Muito tranquila. Vamos logo para a próxima, que essa questão aqui vai nos dar um tempinho aqui, porque é uma informação muito importante que eu tenho que passar para os senhores. Muito, 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 muito. Então, como eu falei, essa questão aqui é muito, mas muito importante. Vamos ganhar bem tempo aqui, bastante tempo aqui, tá bom? Não se perde tempo quando está buscando conhecimento, buscando ali a. Aqui o voz buscando o conhecimento, tá ok? Então é muito importante essa questão, nós vamos tratar ela em relação à reincidência e maus antecedentes, tá? E em relação aos maus antecedentes, tem que verificar aqui, vamos abrir aqui rapidinho, vamos verificar aqui em relação aos maus antecedentes, quanto à reincidência nós já estudamos bastante, tá? E vamos repetir para poder massificar, ficar bem sedimentado isso aí, essas informações. Em relação aos maus antecedentes, o plenário, aqui uma importante informação, o plenário do STF, acho que foi 17 de agosto de 2020, foi isso, sobre o sistema de repercussão geral, julgando ali um recurso extraordinário, fixou-se a seguinte tese, guarde bem isso aí, não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo previsto no artigo 64 do inciso 1 do Código Penal. E qual é o prazo lá previsto, lá que fala em relação à reincidência? 5 anos. Passaram-se 5 anos e a pessoa, o agente, não cometeu mais nenhum crime, ele torna-se primário novamente, tá? E quanto aos maus antecedentes, aquilo vai ter uma perpetuidade o resto da vida. É perpetuidade? Ele vai se tornar um caráter eterno, tá? Em relação aos maus antecedentes. É o que diz o entendimento do plenário, é o que falou, o que entendeu a chamada nesse julgamento do recurso extraordinário, tá bom? E aí, senhores, a gente vai observar que essa questão de 5 anos, então, para os maus antecedentes, não vai ser considerado. Mas sabemos que a reincidência é uma circunstância agravante, né? A circunstância agravante, prevista ali no artigo 61, logo no inciso 1 do Código Penal. A sua pertinência ela vai trazer ali, vai ter cabimento na dosimetria da pena, na segunda fase da dosimetria da pena, né? Que aí aquele período depurador e fica afastado, né? De 5 anos, aí a pessoa, o agente, não é considerado reincidente. Tá? Já o artigo 59, ele traz ali as circunstâncias judiciais. E dentro das circunstâncias judiciais, tem lá justamente os antecedentes. E é justamente, não se fala no Código Penal a questão do termo maus antecedentes. Fala dos antecedentes do agente, dos antecedentes daquele que praticou um crime.
Mas é nesse sentido, justamente, da pertinência, que se nós temos que verificar, que o artigo 59 ele traz pertinência na primeira fase da dosimetria da pena. O artigo 59, como um todo, aquelas circunstâncias judiciais, tem relevância na primeira fase da dosimetria da pena. E, conforme nós falamos, a reincidência tem a pertinência na segunda fase da dosimetria da pena. Os maus antecedentes encontram-se presentes diante das considerações ali, como que vai surgir, como que surge o maus antecedente. Nós temos que verificar as condenações já transitadas em julgados. Assim mesmo que nós observamos as condenações penais transitadas em julgado para reincidência, nós vamos ter que verificar também, ter como base as sentenças transitadas em julgado, as sentenças penais condenatórias transitadas em julgado. Tá? Da mesma forma em relação à reincidência. Nós temos que lembrar, porém, que os inquéritos policiais, pega aí a súmula 444, o enunciado da súmula 444 do STJ, que diz lá que os inquéritos policiais e os processos criminais, sem trânsito ainda em julgado, eles não podem ser considerados como maus antecedentes. Na verdade, lá fala sobre não aumentar a pena base. E a pena base está onde? No artigo 59. E os antecedentes estão onde? No artigo 59. Ok? É esse entendimento que nós temos que ter. Já o enunciado 636, só para complementar isso aí, o 636 também do STJ, diz que a folha dos antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, tá bom? E aí, com tudo isso, nós vamos agora direto na questão, que é informação muito interessante. Essa questão aqui, senhores, ela é meu sui generis para nós aqui. Nós vamos trabalhar, e tudo aqui que está aqui, ó, no enunciado, tá ok? Tudo que nos interessa em relação ao enunciado, tá? Tudo que nos interessa em relação ao enunciado vai estar aqui, dentro dessa tabelinha aí, senhores, tá ok? Tudo que nos interessa. Então, como que nós vamos verificar? Vamos começar pela reincidência. Como nós vamos verificar a reincidência? Nós temos que verificar o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, verificar se um crime anterior já transitou em julgado e a data do fato. Nós temos que trabalhar com esse intervalo aqui. A data do fato. Se a data do fato foi posterior à data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória de um crime anterior, de um crime pretérito, estaremos dentro da reincidência. E vamos trabalhar primeiro a reincidência. Se ela não servir, se aquele crime que nós estamos trabalhando ali, tendo como referência para saber se é reincidente ou não, nós temos que tomar base com não sendo utilizada a reincidência, nós poderemos e devemos, isso eu estou falando nós, que eu digo ao juiz, né? E que vai realizar toda essa dosimetria da pena. Se não serviu para reincidência, irá servir para maus antecedentes, tá bom? Não pode servir tanto para reincidência como para maus antecedentes. Estamos trabalhando ali, ocorre a questão lá de contrariar o princípio do bis e idem, tá bom? Ou ne bis e idem. E aí vamos verificar tudo isso aqui trabalhando alternativa por alternativa. Já os antecedentes, o que eu falei aqui, vai estar aqui, tá bom, senhores? O que eu falei vai estar aqui em relação à reincidência. Que para verificar a reincidência, a data do novo crime, eu tenho que pegar a data do novo crime, tá ok? Deve ser posterior à data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória do crime anterior, tá ok? Já trabalhando com as antecedências, eu tenho que verificar que, para os maus antecedentes, a data da sentença, eu trabalho com a data da sentença, tem que ser posterior da data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A base sempre vai ser o quê, senhores? O trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tanto para a reincidência como para os maus antecedentes, eu tenho que ter um trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E que, se foi praticado algo depois, será, sim, considerado ou reincidência ou maus antecedentes, tá bom? E aí, senhores, vamos para a questãozinha, vamos voltar para ela aqui. Ela vem dizendo aqui a letra A. Na sentença do crime de furto, Tício era considerado portador de maus antecedentes?
e na sentença do crime de roubo é considerado reincidente, olha aqui, vamos matar logo a questão por aqui. Na sentença do crime de furto, senhores e senhoras, foi o primeiro crime, foi o crime 1. Não existia nada anterior, não existia nada antes do furto. Foi ali a estreia dele no mundo do crime. Se foi a estreia dele no mundo do crime, ele não é considerado reincidente. Não há trânsito em julgado de sentença penal condenatória anterior. Então, não há o chamado maus antecedentes ali. Então, nós temos que já cortar logo a alternativa aqui. Ó. Tá ok? Então, matou logo a de cara. Não vou nem me preocupar de perder tempo de verificar se a sentença do roubo é reincidente. Não me preocupo. A letra B. A letra B, ela traz aqui, e vou já adiantar, ela traz como alternativa correta. Isso ela traz como alternativa correta, nós estamos aqui trabalhando em 2011, senhores. E nós falamos lá em questão da repercussão lá geral do STF, que ele considera os maus antecedentes em relação ao crime anterior perpétuo. A decisão do STF em recurso extraordinário foi em agosto de 2020, agora bem recente, para o mundo jurídico é bem recente. Então, nós vamos ter 2 respostas aqui, se não for em 3 respostas, tá bom? Se não aparecerem 3 respostas, depois de explicaremos o porquê. Então, vamos trabalhar com a B aqui. Na sentença de crime de extorsão, vamos verificar o crime de extorsão. Tício possuía maus antecedentes em relação ao crime de roubo? É reincidente em relação ao crime de furto? Lembra que eu falei que primeiro tem que trabalhar com a reincidência? Não serviu para reincidência, vamos verificar se serviu para maus antecedentes. Então, em relação ao crime de extorsão, aqui, vamos trabalhar o crime de extorsão. Ele é reincidente em relação ao crime de furto, então eu vou ter que puxar o furto e ver no furto o trânsito em julgado da sentença. Tá bom? Vamos lá? Vamos, senhora. Aqui, olha, no crime de furto, o trânsito em julgado ocorreu em 31 de março de 2012, tá ok? 31 de março de 2012. E aí, senhores, a data do crime, a data do cometimento da prática do crime de extorsão foi 30 de maio de 2003, ou seja, depois. Então, é esse trabalho que nós temos que fazer aqui em relação à data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e verificar a data que, se foi posterior, ele é sim reincidente, tá ok? Ele é sim, botar um sim aqui, ó. Ah, ficou feio, vamos fazer bonitinho. Ele é sim reincidente em relação ao crime de furto, no crime de extorsão, apurando o crime de extorsão, em relação ao crime de furto, ele é reincidente. Vamos lá agora? E aí voltamos para verificar os antecedentes. Isso possui maus antecedentes em relação ao crime de roubo? Então, eu tenho que pegar o crime de roubo, ver o trânsito julgado ao crime de roubo e vou na sentença agora, vou na data da sentença, porque a data da sentença é justamente que eu verifico os maus antecedentes. E aí eu vou verificar em relação ao crime de roubo, está aqui, ó, em relação ao crime de roubo, 10 de junho de 2003, ok? Transitou em julgado em relação ao crime de roubo. Aqui ocorreu a data da sentença da extorsão, vou apagar aqui para não ficar. Ocorreu em 20 de agosto de 2004, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, aqui, em relação ao crime de roubo, aqui em se tratando da extorsão, ele é, sim, considerado maus antecedentes, tá bom? Ele é, sim, considerado maus antecedentes. Aqui, senhor, aí o senhor fala, mas aqui é questão de bis e idem, tá ok? Questão de bis e idem. Não porque eu estou tratando justamente com 2 crimes, eu estou tratando com 2 crimes diferentes, eu estou tratando com 2 crimes diferentes. E aí eu vou abrir esse parênteses, é muito importante essa questão que veio aqui à tona, trouxe para nós aqui. Aí o senhor pode dizer, então houve bis e idem. Não houve bis e idem. Porque o juiz, quando o agente possui 2 crimes ou mais anteriores, o juiz pode estar autorizado muito bem pegar um dos crimes e ser considerado como reincidente, e o outro crime ser considerado como maus antecedentes, porque lembre que a reincidência
tem a influência justamente na primeira fase, na primeira não, desculpa, na segunda fase da dosimetria da pena, na segunda fase da dosimetria da pena, que é uma agravante. E já os antecedentes têm influência justamente na primeira fase, na primeira etapa da dosimetria da pena. E como são crimes anteriores diferentes, crime 1, crime 2, o juiz pode pegar o crime 1 e considerar como reincidente. Ele pode pegar o crime 2 e considerar como reincidente, como maus antecedentes. Ele não pode, se houver somente um crime, considerar tanto como reincidente como maus antecedentes. Aí sim ocorre o bis e idem, tá ok? Aí eu venho para a questão, para o senhor não confundir o cabeção. Aqui, a questão da reincidência, ela está operando em relação ao furto, tá bom? Ao furto. E os maus antecedentes está se operando em relação ao roubo, tá ok? E aí a questão fica tranquila de verificarmos que ela realmente está correta, ela está correta, tá? A letra B está correta. Se fosse até mesmo para o tempo de hoje atual, estaria correta, ok? A B estaria correta. E aí vem a questão não, a letra C. 5 anos após o trânsito em julgado definitivo da última condenação, Tício seria considerado primário, mas os maus antecedentes persistiriam, né? Aqui nesse caso, em 2011, essa questão, essa alternativa estaria errada. Essa alternativa estaria errada. Mas hoje, que foi tratado em repercussão geral, em recurso extraordinário, em agosto de 2020, que o STF entendeu do caráter perpétuo dos maus antecedentes, essa alternativa estaria também certa, senhores. Tá bom? Essa alternativa também estaria certa. E aí eu vou dizer 3 alternativas poderiam estar certas, porque a letra D, repare que nosso ordenamento jurídico penal prevê como tempo máximo para a configuração dos maus antecedentes o prazo de 5 anos a contar do cumprimento ou extinção da pena de eventual infração penal. Observe que, para a época, poderia até constar a questão dos 5 anos, sendo que agora nós estamos de caráter perpétuo, não irá constar aqui a alternativa em relação ao prazo depurador, em relação ao maus antecedentes. Ela irá sendo eterna. Então, não há como dizer, então, mesmo tendo repercussão geral ali, que já decidiu, o STF já decidiu, pelo menos a última decisão foi justamente essa, que ele decidiu que o fato depurador que existe no artigo 64.1, que trata sobre a reincidência, não será considerado para os maus antecedentes. Será caráter perpétuo, a chamada perpetuidade. Será considerado perpétuo os maus antecedentes. O termo é perpetuidade, tá ok? Então, vamos fechar aqui esse bloco agora, esse contexto aqui, esse bloco continua, nós teremos ainda as questões aí pela frente, né? Com muita tranquilidade, tá bom? E é muita informação, entendo, mas tente, senhores, botar essa tabelinha para funcionar. Tem que botar essa tabelinha para funcionar, tá ok? Tente ganhar um pouquinho de tempo na prova, escrever os crimes na sequência, crime 1, crime 2, crime 3, né? Se não quiser escrever, para não perder tempo, furto, roubo, extorsão, escreve com 1, 2, 3 e nomeie lá na prova, né? 1, 2, 3, e trate com isso. Primeiro coloque a data do crime, a data da sentença e o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, tá bom? E aí verifica se é reincidente ou maus antecedentes, tá? Ok? É importantíssima essa questão, vamos lançar a luz aí, é muito importante essa questão, porque ela aqui pode dar ali uma diferença a mais. Tem gente aqui, eu já vi pessoas boas aí, inteligentes, e às vezes nervoso na hora ali e tal, e errar uma questão, por uma questão, puxando recurso e tal, não consigo ser aprovado naquele momento, vai ser aprovado em outro.
A vitória é certa, essa provada em outra. Mas, com certeza, ali por uma questãozinha pode atrapalhar muito, muito. Eu perdi concurso, senhora, confesso, senhora, eu perdi concurso por um item, não foi nenhuma questão. A prova lá da CESP, né? CESP, SEBRASP, a questão era que um item, que uma anulava a outra, uma anulava a outra. Se eu acertasse um item apenas, para não ser anulado aquele item, eu passaria no concurso aí que poderia estar, mas graças a Deus, estou aposentado da Polícia Federal aí com muito orgulho, tá bom? Mas a gente vai sempre buscando, sempre batalhando, sempre caminhando, tá bom? Então, senhor, fecha aqui rapidinho, para não ser muito delongo, que o problema importante é conteúdo, foco, estudo, tá ok? Muita felicidade a todos e a todas.